Olá, habitantes da internet, eu sou a Alice. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes Devaneio. E hoje a gente está aqui para falar das indicações do Oscar 2021. E como é a primeira vez que a gente vai fazer isso, a gente teve a ilusão de que a gente poderia falar sobre todas as categorias, só que quando a gente viu, eram milhares. Ou seja, foi muita ilusão. Foi muita ilusão. E pro vídeo não durar uns 50 minutos, a gente vai falar só sobre os filmes indicados, que não são poucos também. São 8, parece pouco, mas quando a gente for falar aqui já deu uns 20 minutos praticamente. Fora a gente falando que a gente fala muita coisa. Mas nada, vocês acham que não é nem repararam que a gente não fala muito não. Claro que não. Imagina. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então se você gostou do tema, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. O nosso primeiro filme é Meu Pai, que foi lançado em 2020, sob a direção de Florian Zeller. Esse filme está concorrendo ao melhor filme, ator, atriz, roteiro adaptado, edição e mais outra coisa que eu esqueci agora. Sim. Você é a vergonha da profissão! E nesse filme a gente vai conhecer o Anthony, que também é feito pelo Anthony Hopkins, que está concorrendo ao melhor ator para o Oscar. E ele representa um idoso de 81 anos que mora sozinho e, como a maioria dos idosos que a gente conhece, é teimoso. Sim. Ele vive sozinho lá, a filha dele não gosta que ele viva dessa forma, quer que ele tenha cuidadores, mas ele se recusa a ser cuidado. Só que ela vê que essa situação não pode ficar desse jeito quando ela se decide mudar para Paris com um novo namorado dela e não quer deixar o pai dela sozinho. Só que durante esse processo, coisas começam a acontecer com ele e ele parece não mais saber o que é realidade, o que é um devaneio, e a gente fica, digamos assim, acompanhando tudo pelo ponto de vista dele, o que é um diferencial do filme, porque a gente descobre que ele está desenvolvendo demência, e muitos filmes tratam isso do ponto de vista do cuidador, mas esse filme não, é o contrário, a gente vê tudo que o protagonista, no caso o Anthony, ele está vendo, ele fica trocando as coisas, esquecendo, não reconhece mais a própria filha, não gosta mais do cunhado, essas coisas de família sempre me confundem, cunhado, sogra, não reconhece mais o cunhado. Cunhado não, mas eu tô trocando, gente, ai. O namorado da filha dele. Ele não reconhece mais, começa a acusar ele de roubar as coisas dele, sendo que ele nem precisa roubar e tal. Mas tudo isso gera essa confusão e uma comoção pra quem tem um idoso em casa ou quem já passou por isso. Sim, esse filme é interessante. De certa forma, a gente já vê que vai ser um filme bom justamente por causa do ator. O Anthony Hopkins, ele nunca decepciona quando é no quesito de atuação. E esse filme, ele apresenta essa temática um tanto sensível e, de certa forma, atingir aquelas pessoas que infelizmente, têm esse tipo de doença, fora aquelas outras pessoas que estão ao redor que também são afetadas. Sim, porque isso não afeta só a pessoa, a gente sabe que destrói basicamente a estrutura da família, tanto que a filha dele se vê sem saída, sem saber o que fazer, e ela também atuou muito bem, tanto que ela está concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, e o filme todo, ele é muito bonito e muito dramático, né? Aquele filme que tu vai assistir e sai chorando. Já olha, pela forma que a gente está falando aqui, já sabe que não vem aquele drama. Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. E o nosso próximo filme é Judas e o Messias Negro, que foi lançado em 2021 com a direção de Shaka King. E além de indicação de melhor filme, ele também foi indicado a melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor canção original e melhor fotografia. E o filme vai contar a história do Fred Hampton, que é um rapaz de 21 anos que é líder dos Panteras Negras, que foi um partido político que realmente existiu na década de 60. E assim como vai contar sobre ele, vai contar a história do William Neal, que é um rapaz criminoso que foi pego pelo FBI. E o FBI pediu para ele se infiltrar entre os Panteras Negras para assim ele poder se livrar da cadeia e ainda ganhou um pouco de uma certa quantia de dinheiro. E quando ele vai se infiltrando lá no partido, ele tem que delatar tudo que está acontecendo lá pro FBI. E assim ele acaba entregando o Fred Hampton. Aí o grande coisa do filme é ele ser o Judas, enquanto o Fred Hampton é o Messias. Justamente porque, assim como o Messias na Bíblia, ele pregava uma palavra de amor e respeito e igualdade, o Fred também fazia essa mesma coisa. Ele queria que os brancos e os negros tivessem as mesmas oportunidades, tivessem uma igualdade, como é uma luta que existe até hoje. Mas naquele tempo, todo partido que surgia referente a isso era coagido pela polícia, pelo FBI,
por essa massa branca que governava fortemente aquela época. E justamente pelo William ter traído o Fred, fizeram essa referência do Judas e o Messias Negro. E o coisa interessante desse filme é que ele vai contar fatos reais que realmente aconteceu. O Fred Hampton e o William Neal, junto com o presidente do FBI, que também era do Edgar... John Edgar Hoover, que realmente foram pessoas que existiram e realmente essa traição aconteceu. E toda essa campanha política, todo esse partido, os Panteras Negras também realmente existiram. Foi tudo que ocorreu na década de 60 e ainda naquele tempo era, como se diz, era uma revolta muito grande pelos direitos civis, justamente porque não era a opressão política, na verdade opressão política não, a opressão policial era muito maior naquela época, justamente contra pessoas negras que não tinham os devidos direitos iguais às outras pessoas que eram brancas. Pois é, um filme que ele é muito bonito, ele é muito motivador, mas não deixa de ser triste pelo modo que ele termina. Pelo título dele, a gente já imagina o que aconteceu e como o filme vai terminar. Literalmente, o nome já é meio que um spoiler. Sim, por mais aqui que a gente vê que o filme vai avançando e o próprio William, ele meio que fica meio com aquele peso na consciência de que ele realmente não deve trair, o Fred fica inevitável, já que por mais que eles seja um partido com muita força política, porque o Fred ele tinha o poder nos discursos dele de motivar muitas pessoas, sejam pessoas pobres, ele conseguia motivar até pessoas brancas que eram racistas, ou seja, ele era um grande perigo para pessoas que não queriam mudar. Ele era muito persuasivo. Sim, ele próprio falava como ele era revolucionário. E por mais que ele falasse isso, o próprio William ficava motivado com ele, mas ainda assim o inevitável aconteceu. Liberator, but you can't murder liberation. You can murder revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. E o nosso próximo filme é Mank, que foi lançado em 2020, sob a direção de David Fincher. E esse filme ele está concorrendo a melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor direção, melhor figurino, melhor som, melhor trilha sonora, melhor design de produção, melhor maquiagem e cabelo. Indicações que provavelmente eu esqueci algum aqui, mas enfim. E o filme vai mostrar a vida tumultuada de Herman Mankiewicz. Esse nome, meu Deus do céu. E vai ficar só Mank a partir de agora que tu falou. Exatamente, mais conhecido como Mank, que foi o roteirista de Cidadão Kane, esse filme tão famoso que muita gente conhece, que foi dirigido pelo Orson Welles, e o filme vai mostrar a briga que eles dois tiveram para comprovar quem foi realmente o roteirista desse filme. E à primeira vista, esse filme, para o público, ele pensa assim, deve ser um filme muito simples. O roteiro, a forma como a gente está botando aqui, a sinopse é simples, assim como o filme é simples. Tanto que ele é passado em preto e branco para demonstrar mais ainda a simplicidade daquela época. Mas também porque o David Fincher queria. Também faz disso. Ele sempre falou que ele queria dirigir um filme em preto e branco, aí ele realizou o sonho dele. E aqui esse filme partiu, por uma curiosidade, partiu da ideia do pai do David Fincher, que infelizmente morreu e não pôde ver o filme ser visto nas telas. Mas o David Fincher, depois de muito tempo, conseguiu colocar o Mank para ser um filme para ser passado nas plataformas. Esqueci agora. Enfim, por mais que esse filme realmente ele seja um pouco lento, não lento, ele é simples, que chega a ser chato um pouco. Na verdade, a simplicidade, é na simplicidade que ele se faz, na verdade, e ele, digamos assim, pode ser dito como lento porque ele não tem ação. Sim. Ele é mais de diálogo, discussões, muitas discussões. Como é o nome daquele ator mesmo, protagonista? Alguns momentos depois... Literalmente Gary Oldman gritando como sempre, só faltou gritar everyone, né? E é isso que vai se passar. Ele tem um roteiro muito bem escrito, a narrativa é bem quase certinha o tempo todo, mas a maioria das pessoas não vai gostar porque a maioria das pessoas gosta de tiro, porrada e bomba. Sim, ele tem aquele público-alvo muito específico e muito restrito. E é por isso que, de certa forma, ele não é muito bem visto em relação a ser um bom filme, mas, de certa forma, ele é um bom filme justamente por conta desses diálogos e vai tratar muito mais a questão do personagem em si, vai se aprofundar muito mais na mente dele e nessa discussão que tinha em relação ao Cidadão Kane, quem realmente dirigiu, quem realmente escreveu toda essa obra, que é tão famosa lá nos Estados Unidos, e na verdade ela é muito famosa justamente no cinema inteiro. Not all characters are headliners. Some are secondary. You pick a fight with Willie. You are... E o nosso próximo filme é Minari, que foi lançado em 2020 com a direção de Miyazaki Jung, que além de concorrer a melhor filme, também concorre a melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor direção, melhor trilha sonora e melhor roteiro original.
E o filme vai se passar nos anos 80, contando a história do pequeno David, que é um garoto de 8 anos que vai se deparar com uma vida diferente a partir do momento que o pai dele, o Jacob, decide levar ele e a família dele inteira para sair da costa oeste para a zona rural do Arkansas. E o David, é claro, nesse mundo rural e um tanto inexplorado, é de certa forma entediante para ele viver nessa parte, mas ele só tem uma visão diferente a partir da chegada da sua avó. E enquanto isso, o Jacob, o pai dele, vai tentar construir uma fazenda num terreno totalmente inexplorado. E de certa forma a gente vai ver certas intrigas acontecer justamente porque ele vai arriscar a estabilidade da família dele, vai viver um momento muito conturbado, justamente porque ele tem esse espírito bastante firme de querer se instalar lá, mas contrapartida da família dele não quer. E aqui também não é segredo que a gente adora produções asiáticas, tanto que de vez em quando a gente fala sobre algum drama asiático, algum terror asiático, e pra gente é uma felicidade que esse ano outro filme tenha sido indicado ao Oscar de melhor ator, já ia falar, também foi indicado de melhor ator, mas de melhor filme. Ano passado, o Parasita foi indicado e foi ganhador de melhor filme. Esse daqui também tá seguindo o mesmo caminho, por mais que eu ache que ele não vai ganhar. Mas não é por desmotivação nossa, mas sim pela forma como ele tá concorrendo entre outros filmes que também são muito grandes. Sim, todos aqui são muito bons. A gente tá torcendo com outro que a gente não vai falar pra não gerar confusão, mas esse filme, ele é maravilhoso. A gente gosta muito desse tipo de drama, porque é muito comovente e faz sentido. A gente olha os personagens lá, a gente vê a agonia daquela família habitando nesse lugar onde no começo nada dá certo, e o tempo todo a mulher e o resto da família não vai ficar, mas o cara, ele tem aquela fé, ele acredita que aquilo que ele tá fazendo vai dar certo. E fica aquele drama. A gente sabe como é quando o pessoal tá dividido. Uns querem fazer uma coisa, outros querem fazer outra coisa. O relacionamento fica desgastado. Sim. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. E o nosso próximo filme é Nomadland, que foi lançado em 2020 sob a direção de Chloe Zhao. E esse filme ele está concorrendo a melhor filme, a melhor direção, a melhor atriz, melhor roteiro adaptado, melhor edição e fotografia. E nesse filme a gente vai conhecer a Fern, que é uma mulher de meia idade que vive em uma colônia industrial na zona rural dos Estados Unidos. E nesse lugar onde ela vive há um colapso econômico e como ela precisava trabalhar, mas ela não queria mais, não se via mais motivada a estar ali, tanto porque o marido dela já tinha morrido, ela se torna uma nômade dos tempos modernos. E o filme vai mostrar essa vivência dela por vários lugares, ela contemplando essa descoberta, como os outros reagem a isso. E além de mostrar o dia a dia dela, a diretora ela também inclui nômades de verdade. Tem 2 personagens lá que acompanham a Fern, que são nômades contemporâneos, que vão ser a Linda e o Bob. E esse filme, ele apresentar tanto essa ideia bastante nova, na verdade, de colocar, tipo, uma pessoa que passou por uma mudança muito drástica na vida dela e tem que assumir esse novo rumo. E ela vai passar por esse caminho dela, para se aprofundando bastante no personagem. E é um bom trabalho. E a gente, de certa forma, fica satisfeito de saber que ela é a Chloe Zhao, ela é uma das mulheres, na verdade, a segunda mulher a ser indicada de melhor direção na indicação ao Oscar. Sim, e o filme ele mostra muito sobre autoconhecimento, sobre as descobertas que as pessoas fazem, sobre muitas vezes as pessoas se prenderem a algo que não faz sentido, e como ir conhecer o mundo é motivador, é muito bom. E tanto que tem uma frase dela que ela fala lá, que ela se sente muito mais em casa, estando viajando por aí sem um teto na cabeça dela, como ela fala, do que quando ela vivia lá naquela casa dela. About this life is that there's no final goodbye. E o nosso próximo filme é Bela Vingança, que foi lançado em 2020 com a direção de Emerald Fennell. E além de indicação de melhor filme, também está concorrendo a melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro original e melhor edição. E o filme vai contar a história da Cassie, que é uma jovem que passou por muitos traumas no passado e agora, como universitária, ela frequenta os bares às noites e conhece alguns caras fingindo que está bêbada para atrair a atenção deles, para ver se eles têm alguma intenção com ela ou não. E esse filme, ele vai tratar de uma forma muito mais psicológica, justamente pelo fato de que ela
tenta se vingar deles. De certa forma, ela tem esses problemas no passado dela, envolvendo ela e uma amiga dela. E toda essa questão que não só envolve ela, mas toda uma sociedade que ainda mantém aquele pensamento muito machista. E esse filme, no Brasil, quando ele chegar realmente em todas as plataformas, eu acho que ele pode atrair até o público errado. Porque o nome que veio pra cá, Bela Vingança, parece muito com Doce Vingança, que é um filme muito conhecido aqui no Brasil pela sua violência escrachada sobre uma menina que é estuprada e se vinga dos caras. Mas no Bela Vingança, o nome original, na verdade, é Jovem Mulher Promissora, se eu não me engano, assim que se traduz literalmente o título do filme, que fala realmente dessa protagonista, que ela cursava medicina, e aí aconteceu algo com a amiga dela, com um professor, e que quando a amiga dela foi denunciar, não deram crédito para ela, preferiram acreditar no professor, e daí ela largou a medicina, foi trabalhar em outras coisas, e à noite ela saía pra balada, se fingia de bêbada, justamente para atrair aqueles caras bonzinhos que queriam ajudá-la e no final queriam um tipo de recompensa. Só que o filme não é pautado na violência, e sim mais uma trama psicológica que fala muito bem sobre o machismo. Porque justamente tem uma protagonista, a direção é de uma mulher, e algo que poderia sair errado dirigido por um diretor, saiu muito bem com essa direção da Emerald. Porque muito se fala sobre aquele estereótipo de cara bom, como ele se parece, que ele tenta ajudar, só que muitos acham que essa bondade que eles praticam, que deveria ser o normal e comum, deve ser recompensada de alguma forma, que quando eles ajudam uma mulher, elas devem de alguma coisa para eles, e além de frases machistas que são faladas, até no trailer da DV, quando ela tá lá no bar, que ela se finge de bêbada, e um grupo lá tá olhando pra ela e fala, olha, desse jeito bebendo, o que ela quer? Tá merecendo tal coisa, um monte de coisa, como se fosse desculpa a mulher tá bêbada pra ter que acontecer alguma coisa. Já pensou se o cara fosse bêbado e ele fosse estuprado por aí só porque ele tá bêbado, o que ele ia achar? Porque não falta nas coisas é homem bêbado. Sim, realmente. Fora que não é muito diferente da realidade, a gente vê que muitas mulheres sofrem por isso justamente por atrair atenção, ou pela forma como se veste, ou pela forma como se comporta, porque muitos pensam que são aquelas tipos de mulheres que são fáceis demais e estão querendo algo, e por isso que muitos se aproveitam dessa oportunidade que cabem a eles. E o filme, ele tem esse conteúdo muito sensível, apresenta muito uma realidade que infelizmente é o que acontece, e a Emerald, ela traz esse conteúdo não pautado em violência, não mostrar, tipo, sei lá, comparado a Doce Vingança. Não, aqui é muito mais algo psicológico que pra mim tem um efeito bem mais, como se diz, bem mais profundo no espectador. Can you guess what every woman's worst nightmare is? E nosso próximo filme é O Som do Silêncio, que foi lançado em 2020 sob a direção de Darius Marder. E esse filme ele tá concorrendo a ser o melhor filme, melhor ator e ator coadjuvante, melhor roteiro original e edição. E nesse filme a gente vai conhecer o Ruben, que é um baterista de uma banda de heavy metal que namora com a Lou. E eles fazem parte dessa mesma banda, e num dos shows ele começa a perceber ao longo dos dias, depois de um show, que o ouvido dele não tá da mesma forma, tá às vezes um barulho irritante, assim, bem agudo, aí às vezes ele começa a não ouvir direito, aí um pouco piora mais, e aí ele passa alguns períodos sem ouvir nada, e ele decide ir ao médico, faz exame. O médico fala que agora, de tanto ele estar sem proteção, exposto a muito barulho, ele só tem de 23% a 24% da audição dele, e que ele não vai mais ter esses 70% quase que ele perdeu, não vai de volta, e que ele deveria se preocupar em resguardar isso que sobrou para ele. E quando ele meio que entra em desespero, porque ele depende disso, ele trabalha com isso, e tem a namorada dele, que também fica do lado dele quando descobre. Só que é complicado, né? Já pensou? A gente não dá valor pra nossa audição porque é algo normal. Mas quando a gente vê lá no filme, aqueles momentos que dá até uma agonia, que é ele fazendo as coisas, a água caindo, os outros falando, e ele não ouve nada. Fica aquele silêncio em várias partes do filme. E aí tem um tratamento que pode melhorar a condição dele, só que é de 40 a 80 mil. E ele, tipo, tem uma banda pequena, nada que se compare. Então ele vai ter que ir para um lugar onde pessoas surdas vivem, que é comandada pelo Joey, que passa meio que a cuidar dele, a ensinar a língua de Libras para ele, e ele passa a conviver com outras pessoas surdas, e lá ele vai aprender a se adaptar a essa nova vida dele. E esse filme é interessante que a gente vê nele a mudança no cenário, nas cores, porque tem aquela questão do heavy metal, toda aquela agressividade, aquele som agitado,
E nas cores vai mudando com a forma que o Rubin passa a ter esse problema dele se agravando, vai passando daqueles tons mais escuros, mais pesados, para tons mais claros, mais pastéis. E a gente vai acompanhando ao mesmo tempo como se nós sentisse essa emoção dele de melancolia que ele vai passando, mas ao mesmo tempo de superação. Sim, porque o filme ele é muito triste, assim, porque quando ele tem que ir pra lá com o Joey, a Lu não pode ir com ele. E aí, além dessa perda da audição que ele tá tendo, porque tem um tempo que ele fica praticamente surdo, porque quando o médico falou que era pra ele se resguardar, ele ainda foi fazer mais um show e ele perdeu quase totalmente a audição dele, ele não escutava nada. E ele tem, além de ter perdido a audição dele, ela ainda tem que ficar longe e ele fica totalmente devastado, porque ele perdeu literalmente tudo que ele tinha, que era a audição que ele precisava para trabalhar e a namorada dele, que era a única pessoa próxima a ele. All the fear is gone. E o nosso último filme é Os Sete de Chicago, que foi lançado em 2020 com a direção de Aaron Sorkin. E além de concorrer a melhor filme, ele também concorre a melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor fotografia e melhor edição. E o filme vai contar a história de que parecia um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã. Em 1968 acabou meio que, eu ia falar acabou em desgraça, mas acabou realmente nisso, porque se transformou num confronto violento contra a polícia. E no ano seguinte, 7 pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos. E nesse filme a gente pode ver as manobras partidárias e essas coisas, porque eles pegaram um movimento que era pacífico, que não tinha a intenção de confrontar realmente a polícia, e eles transformaram, botaram como se fosse algo a ser mal visto. Eles pegaram 7 pessoas para acusar que eram os líderes desse movimento e trataram como se fosse algo quase como os terroristas. E tem um ator aqui, que eu esqueço o nome dele, porque o nome dele é difícil, que ele é indicado ao ator coadjuvante, vou colocar a foto dele aqui, que faz aquele filme do Borá. Eu não esperava que a atuação dele fosse ser tão boa que nesse filme, tanto que ele está sendo indicado a melhor ator coadjuvante. Mas todos os 7 estão muito bem aqui. Eu gosto de todos os atores, conheço todos eles. E acho que ficou muito bem dividido o protagonismo, porque os 7 são protagonistas. E toda a história é muito bem narrada, tem um humor bem ácido com as respostas que eles dão, mesmo que às vezes a gente saiba que aquilo não aconteceu totalmente daquela forma, as respostas e tal, mas fica bem coerente. Sim, não te tira do filme. A crítica desse filme é uma crítica muito pesada, justamente que a gente não precisa, a gente vê que não tem muita diferença da realidade, a gente vê que quando tem essas manifestações protestantes contra alguma coisa, por uma causa, sempre acaba em violência, justamente porque tem aquela questão de que muitos vão se opor àquela ideia. E aqui a gente vê com aquele humor ácido, como ele já falou, tem toda aquela questão ainda burocrática, e os atores aqui, eles atuam muito bem. Tanto que é um filme que mostra um assunto delicado, mas tenta, de certa forma, trazer também um pouco a realidade. Prosecution politically motivated. I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. Então é isso, nosso vídeo está terminando por aqui. Se você quiser, deixa aqui nos comentários pra gente ver quem você acha que vai ganhar o Oscar de melhor filme de 2021. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar seu like e ativar o sininho para os nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau!